Bom dia a todos, né? Aqui iniciando a nossa gravação da última aula que antecede as avaliações tanto de AV2 como a avaliação final, tá? Então, aqui hoje a gente vai fazer dois momentos. O primeiro momento a gente faz... Só um minuto, Marcela. Te dou atenção já, tá? Onde nós vamos ver ali, no primeiro momento, biofilme, placa dentária, tártaro. Bom dia, querida. E no segundo momento a gente vai falar sobre doença cárie, perfeito? Claro que dessa aula para o segundo momento, depois do nosso intervalo, vocês vão perceber que as falas, elas vão se harmonizar, elas vão dialogar. Tudo bem, pessoal? Vão dialogar. Então, eu peço gentilmente que a gente faça isso. Muito bem, pessoal. Deixa eu projetar aqui para os alunos que estão em casa, que desde já também desejam um excelente dia, uma excelente manhã. Um grande abraço. Eu vou compartilhar com você a nossa tela, tá? Então, é o seguinte, pessoal, deixando bem claro aqui. Quando a gente fala de biofilme dental, a gente está falando que é um mecanismo natural, tá? O biofilme, ele necessariamente o que é? Primeiro, nós temos que entender que a cavidade oral é um ecossistema, perfeito? O que mais? Calma aí, professor. Seria um ecossistema para o lado da ecologia, do lado ecológico, né? Na ecologia, que é um ramo da biologia, é ecossistema. São seres vivos que vivem dentro de um ambiente. Ambiente com fatores que nós chamamos abióticos. O que significa isso? Quer dizer, a cavidade oral, eu tenho aspectos físicos, aspectos o quê? Químicos, que a gente, Levi, viu durante todo esse tempo, tá? Como pH, temperatura, a questão da saliva, a aula passada de glândulas salivares, a importância do fluxo salivar, o tipo de alimentação. Então, o biofilme, essa estrutura, enquanto complexa, diria eu, de ordem bioquímica, ela provém, tá certo, de uma homeostasia. Lembrando que a palavra homeostasia significa o quê? Equilíbrio, tá? Cavidade oral ou com qualquer outro sistema, nós temos que pensar nessa formação, homeostasia. Certo? Mecanismo de formação, arquitetura e potencial patogênico é o que nós iremos discutir nesta aula. Tá? Biofilme, como eu disse, é um ecossistema, é uma comunidade de organismos, tá? Que são extremamente organizados. Esses organismos, eles vão depender, pessoal, de uma matriz orgânica, a alimentação. Concorda comigo? Então, basicamente, esses MOs, o que são MOs? O quê? Organismos. Eles são, por excelência, capazes de sobreviver na cavidade oral, aonde ele encontra um meio melhor impossível, seja ele aeróbico, seja ele anaeróbico. Vamos lembrar um pouco sobre isso. O que é anaerobia? O que significa isso? Ambiente sem oxigênio, tudo bem? E aeróbico são ambientes o quê? Rico em oxigênio. E aí, pessoal, segundo a referência, nós temos aí que essa matriz orgânica, ela é o quê? Acelular. Tá? Quer dizer que ela não provém de quem? De uma célula. Tudo bem? Então, cujos constituintes tornam-se fenotipicamente diferentes dos seus pares não aderidos. Olha, a adesão
E eu chamo a atenção para isso. O biofilme, ele se adere ao esmalte dentário. Ponto 1. Mas ele se adere como, por quê, de que forma, que tipo de ligação? São perguntas que devem, sim, serem respondidas. Tá? Então, eu peço para vocês, porque até em falando, e aí a Marcela, eu pedi que a Marcela me lembrasse aqui para falar sobre a prova, e aí agora me veio aqui uma ideia, Marcela, tá? De estar falando um pouco sobre a prova dentro do contexto da aula, que eu acho que fica as dicas, né? Vocês vão tomando nota no bloquinho de notas de vocês, no post-itzinho, isso disse que isso é importante, tá certo? Como eu disse, a prova são constituídas de 10 questões. Tem questões desde... A primeira questão envolve o quê, pessoal? Envolve metabolismo. A última questão vai estar dentro dessa seara de biofilme, de formação de placa dentária, do tártaro, tá? Passando por ali por glândulas salivares, passando ali por saliva, formação da saliva, constituição, o biofilme, tá certo? A adesão do biofilme, como eu estou dizendo. Como eu disse anteriormente, mais do que 95% das bactérias existem na natureza, estão aonde? Em biofilme. Quer dizer, se tu pega a tua pontinha de unha, raspa no começo da manhã, antes de escovar teus dentes, a tua unha, tu vai vir uma laminha ali, né? Uma película, né? Que é o biofilme, uma massa branca, e boa parte dessa massa branca, definitivamente sua massa é constituída de quê? De milhões e milhões de bactérias. Perfeito? Pois não, querido. Para ocorrer a cárie, é preciso biofilme de glicose? Calma. Aí o seguinte, você está falando, para a cárie acontecer, quais são os pilares? Ponto 1. Aí é lá na frente que a gente vai discutir o porquê a cárie o dente é acometido por tal patologia. Tudo bem? Mas, claro, a sua pergunta ela tem uma valia. Por quê, pessoal? Porque é a partir do biofilme. Biofilme é algo bom? Sim. Dizer que é algo ruim? Não. Dali pode evoluir para um cenário totalmente diferente. Pois não, meu cara? Tem só um tipo de biofilme ou variação? Gostei. Deixa eu me arrepiar todinho. Tua pergunta. Sério. O biofilme há uma diferença. Vamos lá, vamos considerar... Você concorda que o tipo de micro-organismo que tem na minha cavidade oral implica dizer que é igual a de vocês, ou de cada um de vocês? Não. Porque o meu ritmo de vida é diferente. Vamos lá. Meu estresse é diferente. Vamos lá. Estou falando de fatores que podem influenciar na formação de um biofilme, no tipo de biofilme, no tipo de micro-organismos. Perfeito? Compreenderam o que eu estou querendo dizer? Então, dentro dessa estrutura, eu peço que vocês se voltem a entender. Por exemplo, a pergunta dele aqui, porque fenotipicamente, genotipicamente, há bactérias diferentes na minha cavidade oral do que na sua, Sofia, por exemplo. Uma família, tá? Na minha família. A troca de garfos, apesar de lavar, tu sabe que não é uma esterilização, concorda comigo? Vamos considerar um fator aqui, meu caro. Você já ouviu falar, alguém, que é até dos alunos que estão em casa, tá? Eu pergunto para vocês. Vocês já ouviram falar de transferência fecal? Tá? Como é isso? A pessoa está na UTI, ou está hospitalizado, com um quadro de infecção uma bactéria super resistente, e ali ele está sendo tratado com antibióticos pesadíssimos. Os antibióticos, nós sabemos que têm uma capacidade de clivar, de matar, né,
as bactérias. Perfeito? Tudo bem? Tá aí. Só que além de ele matar, de ele cessar, ou seja, ou ele ter uma ordem, tá? Estava lembrando aqui já de outra coisa. De ser bacteriostático ou não, ou um bactericida, porque bacteriostático é uma coisa, bactericida é o quê? Outra. Professor, qual a diferença de um antibiótico bacteriostático e de um bactericida? O bacteriostático, ele diminui o ritmo de produção. Perfeito? Ele meio que freia. Ele freia, tá certo, a reprodução. E o bactericida, o nome já está dizendo, ele o quê? Definitivamente mata a colônia, mata a bactéria. Obrigado. Tá? Professor, então, tipo, como cada pessoa tem bactérias diferentes na boca, então cada boca supostamente teria um biofilme diferente. Exatamente o que ele está dizendo. Mas, claro, a essência da matriz é a mesma. Pode ser identificado igualmente. Pode. Biologicamente, bioquimicamente, meu caro, eu consigo determinar. Tá? Então, digamos o seguinte, vocês sabem que na perícia forense, resquícios de saliva é de fundamental importância. Por exemplo, em casos de estupro, né? Quem comete normalmente morde ou deixa saliva, aquela saliva eu posso coletá-la e obter vários marcadores que sejam específicos para aquela pessoa. Aí bota a língua aí para fora, inclusive o DNA. Quer dizer, não vamos pensar com... Perdoe-me. Não vamos pensar que a saliva está diretamente vinculada somente com o DNA. Ponto. E aí eu estava falando sobre a transferência fecal. O que é feito? A microbiota, ela é presente e é saudável. Ponto. Microbiota são os micro-organismos que vivem dentro daquela cavidade. Mas olha que loucura que está aparecendo aqui. Eu vou ter que aceitar de novo. Ai, agora vai ser... Aqui é, Sofia. Eu falei, Sofia, tá gravando, né, Sofia? Aí não dá. Diga, fazer o quê? Permitir o quê? Ó, obrigado, Sofia, muito bem. Oi, Lara, pode falar. Yara. Só quero... É porque a Lara já se transformou em Yara. Oi, querida. Pode falar. Pode escrever aqui no chat. Tá bom, vamos lá. Diga, querido. Só para me anotar aqui. Deixa eu ver. O tipo de bactéria é o mesmo, porém com a matriz? A matriz é a mesma. A matriz principal. Tá? A matriz principal. O que pode diferenciar são algumas colônias bacterianas, alguns tipos de bactérias em específico. Isso vai depender da alimentação, vai depender de uma série de fatores. E quando eu estava falando que existe a transferência fecal, por exemplo, desse indivíduo que está lá hospitalizado, tá, pessoal? Então, esse indivíduo necessariamente é importante que você tenha esse feeling na cabecinha de vocês, mesmo, porque eu penso que se aquele antibiótico está clivando, está matando aquele MO, aquele micro-organismo patogênico, ele também vai matar a microbiota saudável. Perfeito? Ela tem uma razão de estar ali. Por isso, Marcela, que o médico chama os membros da família e tem que ser um membro da família, ele faz a doação das fezes, claro, essas fezes elas vão ser tratadas sem matar quem? O micro-organismo, e normalmente o paciente, ele, pela sonda nasofaringiana, tá certo? Faringe e laringe, ele vai sair e vai fornecer esse líquido fecal, claro, filtrado, tratado devidamente,
de acordo com alguns protocolos, e aí ele vai devolver a microbiota para o organismo. Foi claro? Sim? Isso é uma transferência. Vocês ouviram que até uma colega, acho que foi num dos seminários à noite, tá, pessoal? Um dos seminários à noite. Nos seminários à noite, muita gente, tá, utilizou muita gente, teve um aluno que trouxe, que trabalha, inclusive, em uma instituição, que trouxe a saliva artificial. Muito bacana, ela trouxe para a sala, dentro do seminário dela. Tá? Todo mundo ficou super curioso para ver, todo mundo colocando na mão, porque quer comparar, né? Quer ver. Quer dizer, a saliva, ela também tem ali uma parte, né? O fluxo salivar é importante para a compreensão de como vai se dar o biofilme. Tem gente que escovou os dentes hoje de manhã, escovei os dentes hoje de manhã, com 2 horas depois, o biofilme ele cresce muito rápido. Quer dizer, a capacidade de crescimento do biofilme também depende de vários fatores, inclusive o imunológico, tá certo? O sistema imunológico ele também está bem direcionado em relação a isso, tá bom, queridos? Lembrando, mais uma vez, que aos nossos alunos, que esse assunto de hoje é o último assunto para a prova, que está ali do biofilme até a doença cárie. A prova são 10 questões depois e a gente vai falando dela à medida do ponto, tá? Biofilme na superfície dental é igual placa dental. Fui claro, pessoal? Muita gente tem essa relação. Biofilme e placa dentária é a mesma coisa? Yes. Tudo bem? Quer dizer, se eu falar placa dental e biofilme, eu estou falando a mesma coisa? Sim, queridos, eu estou falando da mesma coisa. Tá? Arquitetura, olha, vamos lá, vamos para pontos importantes. Eu disse aqui que eu ia sucintar para vocês pontos extremamente importantes, tá bom? Um dos pontos importantes é a arquitetura do biofilme. Ele começa com a formação de microcolônias. Lembrando que nós estamos falando de microcolônias bacterianas. Tem fungo? Tem. Dizer que não tem? Cuidado. Se eu falar em biofilme dentário, eu posso ter Candida albicans? Pode. Candida albicans. Lembra que eu coloquei um artigo de ordem científica? Vocês lembram disso? Né? Então, é importante que a gente tenha isso. Sistema de canais. Pessoal, vocês concordam que eu tenho uma colônia aqui, outra colônia aqui, outra colônia aqui, e essas colônias, elas se comunicam. Mas você diga o seguinte, tá? Eu sou uma colônia, ele representa outra colônia, a Larissa está lá na casa dela, outra colônia. Eu vou produzir, digamos, um determinado cereal, ele vai produzir outro cereal, porque a propriedade dele ele vai produzir batata, eu vou produzir arroz, ele vai produzir ali outro tipo de um cereal arroz. Quer dizer, cada colônia ela tem uma especificidade única. Foi claro? Um caráter único. Tanto para consumir, catabolizar açúcares, uma vez ingerido por nós, bem como o tipo de respiração e o tipo de metabólitos. Aí vem, Levi, o que nós estávamos falando. Quando o biofilme, ele amadurece, passa a ser uma placa madura, aí tem os processos que nós vamos ver, e essa fermentação das bactérias vão produzir metabólitos, tá certo? De caráter ácido, provocando o aumento da desmineralização, sendo ela maior do que a remineralização. Isso pode caracterizar um processo de erosão e culminar na doença cárie. Foi claro? Entendeu, pessoal? O desré, o que é desré? Vamos lá.
desmineralização e remineralização. Em um ambiente normosistêmico, digamos assim, no metabólito normosistêmico, eu vou ter a desmineralização e a remineralização. Vou ou não vou? Quando eu tenho a desmineralização e a remineralização acontecendo num fluxo contínuo, dinâmico, em concentrações compatíveis, tudo certo, tudo bem? Enquanto um dos pesos contrapesos estiver errado, alguma coisa está errada. Pode combinar num efeito da quebra da homeostasia e, por fim, findar em uma presença de um estado patológico. Perfeito? Então, vamos lá. 1, eu coloquei que eu tenho microcolônias. 2, esse sistema de canais é um sistema de comunicação. Mas não somente de comunicação através de marcadores, de biomarcadores, mas também nutricional, excreção, enzimas, metabólitos e oxigênio. Vocês lembram que no começo da aula eu falei sobre anaeróbicos e aeróbicos? Sim ou não? Tá? Então, a placa dentária, ela começa aqui, ó, o biofilme, a base do biofilme, e aqui eu já tenho uma estrutura muito mais coesa, tá? Então, eu vou ter os biosulfactantes, tá certo? Essa adesão, pelo amor de Deus, a adesão com esmalte dentário, eu vou ter várias enzimas envolvidas, eu vou ter adesina, quer dizer, basicamente, não é só chegar e aderir. É necessário que exista compatibilidade com a matriz do esmalte. Vocês lembram que o esmalte ele tem uma porção de água, ele tem uma porção mineral, ele tem uma porção orgânica, sim ou não? Então, essas porções aliadas, ela forma ali um arcabouço de possíveis ligações. Perfeito? Cuidado com essa minha fala. 3, matriz funcional, formadas por polímeros extracelulares, bacterianos e do hospedeiro. Cuidado. Quer dizer que o biofilme, eu não posso olhar somente para a bactéria, apesar do biofilme, 95% dele ser o quê? No início da aula, eu disse que 95% era massa, era bacteriana. Isso, tudo bem, é uma informação. Mas lembre-se que a matriz funcional, ela não é somente bacteriana. Ela é também de quem? Do hospedeiro. Tudo bem, pessoal? Então, colonização, proteção das efeitos do hospedeiro e da dessecação. Isso aqui que nós vamos fazer. Professor, tem aluno pedindo para entrar. Só um minuto, querido. Deixa eu aumentar aqui. Oi, querido. Não, os 5% da massa pode ser matriz orgânica ou inorgânica, pode ser resto alimentar. Boa pergunta também. Então, podia ser a formação da saliva do indivíduo. Seria a saliva total inserida ali dentro do processo. 5%. Não seria só saliva, porque a saliva é fluida. Mas eu poderia ter mucinas, eu poderia ter glicolipídios e também o próprio alimento antes Isso não é 5%, né? Então, eu boto aqui conteúdo salivar total. Conteúdo da cavidade oral. Aí você tem a saliva, porque não só tem a saliva total, tem o resto de alimento também. Tá bom? Eu tenho o resto de descamação da mucosa. Tem ou não tem? Tem uma matriz de células mortas e vivas também que termina descamando. Tudo bem? Compreendeu? Então, olha, pessoal, essa colonização, proteção das defesas do hospedeiro, da dessecação, basicamente ele está aqui, ó. Ele começa com adesão, ele começa com o processo de comunicação, ele vai formar uma matriz
é uma comunidade. Quando eu falo comunidade, pessoal, eu estou falando que não há só uma colônia, há o quê? Múltiplas colônias que, por sua vez, irão se comunicar, tá certo? Irão trocar uma ideia. Uma vai fornecer alimento para a outra. O metabólito de uma vai favorecer o pH para o desenvolvimento da colônia, da colônia X ou Y, e assim por diante. Pois não. O que seria o metabólito? O metabólito é o excreto, é o que é excretado. Tá bom? E o que é o excretado normalmente é o ácido, que vai provocar o efeito negativo, isto é, uma mudança no pH salivar, uma quebra do tamponamento. Beleza, pessoal? Então é importante que tá bom, pessoal? Vantagens, vantagem para os micro-organismos que vivem em biofilmes orais, persistências em ecossistemas com fluxo, heterogeneidade espacial e mental. Quer dizer que eu vou ter um biofilme dentário, eu não tenho uma coisa homogênea. Quer dizer que os dentes anteriores, o mesmo biofilme dos dentes anteriores, implica dizer que é o mesmo biofilme do dente posterior, lá o segundo molar? Sim ou não? Eu estou acabando de dizer que não existe uma heterogeneidade espacial. E ainda digo mais, no mesmo dente eu posso ter biofilme com características distintas. Tu vai lá, tu pega uma espátula, tá? De uma raspagem, né? Leva para o microscópio, tu faz a raspagem ali do biofilme na incisal e a nível bem subgengival ali, tá? E se você levar ao microscópio, nós vamos observar que as colônias apresentam características distintas, tá? Por isso que eu posso falar que eu tenho uma heterogeneidade. Tá? Ampla variedade de habitats com diversidade nutricional de concentração de oxigênio e de pH. Ok? Aí eu trago uma imagem, pessoal, que basicamente termina drenando essa informação para a gente. Olha como a coisa está muito bem organizada, uma colônia X com a colônia Y e assim por diante. E aí eu vou ter as bactérias, né, Streptococcus, principalmente o Streptococcus mutans, tá? É o grande responsável pela doença cárie. Não somente ele. Não somente ele. Fui claro? Cárie não só depende do Streptococcus mutans. Alright? Então, cuidado em relação a isso, pessoal. Lembrando, meus caros, na química, existem vários tipos de ligações químicas. A gente aprendeu, né, na verdade, vocês viram, né, desde o ensino médio, também aqui na faculdade, que eu tenho ligação iônica, que eu tenho ligação covalente, né? Nós falamos da ligação polar também, que é um tipo de ligação. E também tem as interações. Aí eu vou por ponte de hidrogênio, que nós vimos comigo, né? E, né, a ligação de hidrogênio. Nós vimos também, pessoal, além da ponte de hidrogênio, nós vamos ver as forças de London, as forças de Van der Waals, de polo induzido. Claro, estou pedindo para você decorar esse calhamaço. O importante é que você saiba que todo esse processo, tá certo, do biofilme, da estruturação, da coesão, ele é uma múltiplas colônias aderidas uma a outra, que por sua vez é aderida à placa dentária, tá certo? É aderida à placa dentária e, por sua vez, elas se comunicam e se ligam entre elas, por essas interações que eu disse para vocês, tá? As interações químicas, é de ordem bioquímica. Fui claro? Por que bio? Porque eu estou envolvendo um micro-organismo. Maior tolerância, fenótipo, e resistência, genótipo.
Olha, eu coloquei isso para você não errar em prova. Quando eu falo tolerância, eu estou falando de uma relação fenotípica ou genotípica? Fenotípica. E quando eu falo resistência, genotípica. Quando a gente, como CD, como cirurgião dentista, resistência genótica. Quando a gente está fazendo, por exemplo, você pega um paciente com guna, né, ou com PUM, com periodontite ulcerativa necrosante, uma periodontite severa, tá certo? Tem que ter o paciente tem que estar lá de 15 dias, pelo menos, no teu consultório para fazer uma raspagem, tá? Então, nessa raspagem, tu percebe que aquele paciente A, ele precisa de 15 dias. Já um paciente B precisa de 10 e 10 dias. Aí a gente está falando de quem, pessoal? De resistência, de tolerância. Sim ou não? A gente volta um pouco o que era antes. E o que era antes? Alguém lembra o que era antes? Quando eu disse que cada pessoa tem uma característica específica do biofilme. Mas lembrando, como CD, nós temos que ser generalista, nós temos que entender o complexo, como a coisa acontece. Então, a tolerância é a relação fenotípica, enquanto a resistência é uma relação genotípica. Perfeito? Olha aí o chat que Professor. Essa Professor? tá. Ele não escuta a gente, nem olha o chat. Vamos lá. Ó, eu tô falando alguma coisa. Não é aqui. Tá desligado? Não, é aqui sim. Tá vindo ali. Professor, tô falando, professor, como assim? Pois é, mulher, ele não tá escutando. Larissa, só podia ser tu. Tô ouvindo, não, mulher. Eu sei, professor, eu sei. Escreve aqui, escreve. Vou escrever, não. Nós não estamos conseguindo te Vai ouvir. ficar registrado bem que o meu ódio. Mulher, pelo amor de Deus, não. Essa cara tá saindo no projetor, vai sair. De novo, Marília. Foi 4 vezes. Então é isso. Negatosante. Aí achando. Não vou escrever. Obrigado. É a Lara. Professor, pergunta da Yara. Cadê? Professor, periodontite pode se apresentar como uma patologia crônica. Não tenha dúvida, tá, Lara? Yara. Eu te adoro, menina. Isso é ótimo. O que acontece? A tua pergunta, ela é extremamente bem-vinda, tá? E o que acontece? A Yara, ela nos pergunta, tá? Porque se a periodontite é uma doença patológica crônica. Primeira coisa que nós temos que olhar em um cenário assim mais amplo. Quando eu falo de patologia, necessariamente a gente tem que pensar nos dois motes, agudo e crônico, tá? A gente não pode fechar a ideia, né? Dizer que necessariamente periodontite ou qualquer patologia, eu tenho a aguda e tenho a crônica, eu tenho os estágios. Tem patologias que elas vão do agudo ao crônico e do crônico e quem? Do agudo e fica nesse ciclo. Tudo bem, pessoal? Por exemplo, uma pessoa que é soro positivo. Estou fazendo analogia. Já respondi a pergunta da Yara. Tá? Quando eu disse sim, a periodontite, a gengivite, ela pode ter casos, por exemplo, periodontite ulcerativa necrosante, guna, gengivite ulcerativa necrosante, tá? Então, nós temos aí dois cenários, tá? Então, uma pessoa soro positivo,
Nós sabemos que o sistema imunológico pode variar, depender, por exemplo, uma pessoa que depende do sistema, que ela basicamente todo soro positivo depende do sistema, pega daquela dosagem, os fármacos todo mês, ou determinados para tantos meses. Se faltar, ele coloca outra medicação, vai ter paciente que o organismo não vai compreender aquele fármaco, digamos assim. E aí ele pode agudizar. Compreendeu? Então, ele sai de um cenário, tá? Ele sai de um cenário de crônico para um cenário de quê? Agudo. E assim por diante. Perfeito? Mas excelente pergunta, tá? E na minha amiga Lara. Então, é o seguinte... O mecanismo de defesa do hospedeiro, as formas reativas do oxigênio, isso aqui é extremamente importante. As proteases, lembrando que ases são enzimas, proteínas, são enzimas que quebram quem? Proteínas, tá? E antimicrobianos. Olha, pessoal, é extremamente importante que vocês entendam que como toda a cavidade, principalmente a cavidade oral, que é o nosso cenário de estudo, existe sistema imunológico, perfeito? Existem substâncias que são produzidas por tecidos específicos, como até a saliva, tá? Tu falaste, como o suco crevicular, que tem ação antimicrobiana. Perfeito? Isso é importante. Tipo de alimentos. Tem ação antimicrobiana? Tem ou não tem, pessoal? A raspa do joá é bom demais por dente, não sei o que. Não tem a cultura popular também, os remédios, né? Os lambedores da vida, né? Quem nunca tomou um lambedor, né? Professor, o que é um lambedor? É o cachorro que lambe a gente? Não. Porque me fizeram essa pergunta, os meninos não sabiam que era um lambedor. Né? Aí eu disse, rapaz, a gente tem que fazer uma aula de campo, a gente tem que ir no centro da cidade, ali perto. Pô, quem já não sabe o que é lambedor, tá certo? Ou a gente pode fazer uma aula de laboratório, entrar umas ervas, pelo amor de Deus, trazer umas ervas que eu tô dizendo, pelo amor, umas ervas lá, e aí a gente vai fazer um lambedor lá no laboratório, o mel, tá certo? Pelo amor de Deus, não me comprometam. Tá certo? Menina que já pulou de felicidade. Não. Que é isso? Isaac, que pulou de felicidade. Ei, vamos, eu quero aula de laboratório, aula prática, né? Não, pelo amor de Deus. Então, nós vamos ter a proximidade e a disposição espacial desse biofilme, desse ecossistema, dessa estrutura bem complexa que aqui nós estamos falando. E, claro, essa proximidade, essa disposição espacial, ela vai possibilitar uma comunicação genética, tá certo? Eu voltei aí dentro um que nós chamamos, pessoal, de uma recombinação gênica. Existe uma chamada recombinação gênica, eu vou falar novamente. Recombinação gênica. E quando eu penso em recombinação gênica, eu penso em variabilidade genética. E que se eu penso em variabilidade, processo chamado mutação. Se me vem a palavra mutação, me vem a ideia, tá certo, de excesso de medicação. Eu posso tomar medicamentos ou remédios. Há uma diferença entre medicamento e quem? Remédio, medicamentos, né? Fármacos, né? Ou remédio. A fé é um santo remédio ou um santo medicamento? O pessoal diz. Um santo remédio. O remédio é algo que pode ser do efeito placebo até a fé. Ok? Quando eu falo de fármacos, a gente tem que remeter a... diga, querido. Esse seria o desenvolvimento do biofilme evoluindo para um outro cenário. Tá?
Quer dizer, essa mutação, se tu faz, tem pessoas que não podem sentir uma dor na unha, já tá tomando o quê? Exatamente. Essa medicação pode fazer uma seleção o quê? Natural, aumentando uma seleção natural. Essa seleção natural, ela provém de uma seleção artificial, tá certo? Aumentando a tolerância, tá certo? E a resistência. Lembra que eu falei da tolerância e da resistência? E falando em tolerância e resistência, por exemplo, eu tô tomando, eu fui me danar no final de semana, eu fui fazer uma obra lá em casa. Eu não sou, porque eu sou meio assim não sou, gosto de fazer. Se eu sei fazer, se eu sei pintar uma parede, eu vou pintar a parede, certo? Se eu entendo um pouco de eletricidade, eu vou fazer. Eu gosto. E aí eu fui inventar de trocar uma cabeação lá, subir na casa e tal. Meu irmão, e achando ótimo. Fiz, ficou lindo. Desci, fui descansar. Não levei queda, não. Meu irmão, não sabe que a gente vai para academia? O pessoal diz que vai, tem um irmão que foi agora a primeira semana fazer crossfit. Diz que no outro dia ele conseguia nem levantar. Pronto, foi meu caso. Gente, doía tudo. Até respirador. Aí eu tomei remédio para dor e agora eu estou no Tilex, 30 miligramas, 500 miligramas de paracetamol e 30 miligramas de codeína, para poder passar as dores que eu estou sentindo. Isso significa dizer que vocês estão aí em casa rindo de mim, dizendo, isso é a idade. Não precisa lembrar também não, né, pessoal? Eu sei que também é a idade. Tá bom? Então, aquisição de novos genes, expressão de novas características. Que ele acabou de falar. Seleção o quê? Natural. Essa seleção que foi provinda de um agente externo de origem, tá certo? Artificial. Tá aqui, ó. Mas aqui vai colaborar? Não tenho dúvida. Então, seria, tipo, a mutação, aí, tipo... Anjo. Sofia, falo anjo com devido respeito, tá? O que acontece? A mutação, primeira coisa, é uma coisa boa ou ruim? Vamos ser bem específico. A mutação é algo bom, porque ela que vai provocar a mudança evolucional, sim ou não? Claro, tem mutação que não dá certo, a maioria delas. Câncer provém de um processo de mutação? Uma displasia? Sim. Mas você tem que olhar, por incrível que pareça, que nós conseguimos ter uma espécie humana específica mais resistente, mais adaptada ou qualquer outra espécie, graças aos processos mutacionais. Sim. Isso explicado dentro da teoria neodarwinista. Ok? Então, isso acontece muito na cavidade oral. Então, olha aí, uma colônia bem madura, né? Expressão gênica, quer dizer que, como eu disse anteriormente, uma colônia, ela pode entrar em simbiose com a colônia X, foi claro. Uma depender de quem? Não. Se eu matar aquela colônia, fatalmente eu vou estar matando aquela colônia. Quer dizer que uma colônia aeróbica pode se comunicar com uma colônia anaeróbica? Sim. Ou geneticamente, ou fisicamente, tá certo? Ou nutricionalmente. Então, existem vários canais onde eu posso estar usando essas expressões, certo, pessoal? Metabolismo mais eficiente, maior disposição. Se eu tenho mais nutrientes, o que é que eu posso querer, o que é que eu posso obter dessa informação? Maior disponibilidade de nutrientes. Compartilhamento ou complementação o quê? Enzimática. Relações metabólicas entre bactérias orais e do biofilme dental. Pessoal, vai de encontro.
vai de encontro com esses 4 carinhas aqui. Eu chamo a atenção de vocês para esses 4 aqui. Streptococcus gordonini, Streptococcus oralis, tá certo? O Streptococcus mutans e o gordonini também está aqui. Esses são os caras que fazem a primeira adesão. Foi claro? Olha a Candida albicans aqui. Fungo, né? Não. Também tem. Teve, inclusive, alunos do seminário que trouxeram algo bem específico. E no artigo também, eu venho mencionando. Quer dizer, quando a gente fala de placa dentária, de lâmina, né, de biofilme, de tártaro, de cárie, é necessário que vocês tenham na ponta da lança, principalmente o nome desses 3 streptococcus. Principalmente o mutus. Lembrando que o mutus sozinho, ele não faz o quê? Milagre. Ele não vai fazer o processo todo. Tá certo? Tudo inicia nele, mas não significa que a sequência do processo vai ocorrer se ele não estiver ausente. Normalmente ele está presente. Meu querido. Isso é meio que uma base? É como se fosse uma base. Então, eu tenho uma base fundamental. Lembra que sem adesão, como tu escova os teus dentes, o que é que tu faz? Tu desarruma essa organização, essa base. Quer dizer, claro. Então, uma vez que eu desorganizo isso pelo método da escovação, eu vou tirar esse cenário aqui em cima, essa organização que irá ser formada futuramente. A base, a adesão, é como se aqui embaixo fosse o esmalte dentário. Tá certo? E ali eu vou ter o quê? Subir. Então, metabolismo mais eficiente, maior disponibilidade nutricional e o compartilhamento ou complementação enzimática, aquilo que eu disse, elas se comunicam, há uma comunicação muito efetiva. Foi a Sofia. O que eu fiz? Sofia. Passaram. Que isso, Sofia? Não, mas ele sabe que eu gosto dele. Mesmo assim, velho. Imagina se não gosta. Então é o seguinte, sinalização célula-célula. Pessoal, aqui eu coloco novamente, eu vou abrir o cenário. Eu estou sendo um quanto repetitivo, porque é exatamente isso. Eu estou mostrando o complexo do biofilme sob várias perspectivas. Professor, sabe uma coisa? Claro. Aquela base lá que você mostrou do biofilme, ela seria tipo o quê? Proteína? Não, essa base são todos bactérias. Streptococcus é bactéria. Streptococcus é a geometria, são corpos ligados. Tem o Staphylococcus e o Streptococcus. Tudo bem? Ok? Mas estamos falando aqui dos Streptococcus. E eu disse, cuidado, biofilme, o cenário não só é de micro-organismos, não só é de bactérias. Eu vou ter os actinomycetos, toda vez que vocês falarem de actinomycetos, eu estou falando de fungo. Micetos, eu estou falando de fungos. Tá bom, pessoal? A Candida albicans, que eu até coloquei um artigo científico, foi até prova também, lembra da Cândida? Vinculado a candidíase com a diabetes mellitus, salvo engano. Tá? Somente para V1. As questões que irão cair na prova, que foram em relação ao seminário, pode, porventura, trazer a xerostomia, hipossalivação, pode estar dentro do cenário, que é aquilo que nós estávamos falando na aula passada, que envolvia, por exemplo, glândula salivar. Tá bom? Assim, mas de forma muito... Digamos que a informação que ela estava puramente lá no seminário. Não.
ela basicamente todas as informações saíram de minha fala. Tudo bem? Todas as informações. Minha aula é minha prova, tá, pessoal? Não deixem, aproveitando como havíamos combinado, que nessa aula a gente ia falando sempre, sinalizando aqui, aproveitando a palavra aqui, sinalização célula-célula, ela está diretamente vinculada, pessoal, ela está também diretamente vinculada com, como é que eu disse, com a prova, em que, sinalizando que existe vários, nas aulas, materiais complementares, não sei se vocês já viram, capítulos de livro, tá certo? Vocês acessem, tá? Que dali tem muita informação. Tudo bem, pessoal? Perfeito? Então, sinalização célula-célula é aquilo que eu disse, que ela vai se comunicar entre todas elas. E aí, pessoal, aqui eu venho os streptococcus, rede complexo de sinalizadores, AI2, tá certo? Produzido por gram positivo, gram negativo. Quer dizer, que essa sinalização, elas são tanto intraespecífica como o quê? Interespecífica. Qual é a diferença de intra e interespecífico? Entre mesma espécie e espécies diferentes. Ponto. Certo? Calma. Intraespecífica. Entre células diferentes. Interespecífico. Entre mesmo tipo de célula. Tá certo? Streptococcus mutans, Streptococcus mutans. Tudo bem? Então, essa competência que é a formação do biofilme, liberação do DNA, que eu disse da variabilidade genética, da competência, tá certo? Dessa variabilidade, dessa interpretação gênica, da produção de bacteriocinas. O que são bacteriocinas? São substâncias específicas produzidas pela microcolônia ou colônia madura. Resistência ao estresse. Claro, a escovação é um estresse para o biofilme, para a placa? Sim. Se a escovação ela não for vigorosa, não. Se ela não for bem realizada, quer dizer, força na escovação não é o quê? Não é padrão. Fui claro, pessoal? Então, por isso que os movimentos circulares, tá certo? De varrer, tudo isso são manobras que vai, de fato, tá certo? Provocar um estresse mecânico para desarticular esse biofilme. Não é só basta botar o quê? A escova na boca e para lá, para cá, não. Ok? Então, o mutualismo, lembrando que nós falamos no início dessa aula que a cavidade oral ela é repleta, tá certo? Necessariamente de uma microbiota, tá? E o mutualismo, ele está dizendo o quê? Um ajuda quem? O outro. Perfeito? Então, cuidado com essa relação, é uma relação harmônica, tá? Então, o que é um harmônico? Uma relação harmônica é uma bactéria, uma colônia bacteriana ajudando uma outra colônia bacteriana. Foi claro, pessoal? Isso nós chamamos de mutualismo, tá? Uma relação. A sinalização célula-célula capacita os MO a sentir e adaptar-se a várias situações de estresse ambiental e, consequentemente, vai regular, tá certo, a expressão gênica. Vocês estão percebendo que eu estou falando sempre da expressão gênica? A expressão gênica está vinculada ao fenótipo, à resistência e à tolerância? Sim ou não? Então, muito cuidado em relação a isso. Tá? É exatamente o que é um resumo do que nós falamos. Aqui nós estamos falando, pessoal, basicamente, a comunicação entre as células é essencial para a formação de quem? Do biofilme. Então, não existe biofilme se não houver comunicação. Você vê que há as ligações, uma se comunica pelas várias formas, tá certo? Pelos vários mecanismos que aqui já foram ditos por mim, tá certo? Então, é importante que você tenha isso bem específico. Película adquirida no esmalte dentário, né?
é a que nós vamos falar aqui um pouquinho, tá? Camada acelular, vocês sabem, de proteínas que se ligam, adesão, não é isso, pessoal? Se liga de forma ávida e rapidamente a hidróxido, o quê? A partir quando exposta à cavidade oral. Quer dizer, outros fatores como pH, fluxo salivar, tá certo? É importante para isso. A base, subsequente desenvolvimento da placa, o quê? Dental. Quer dizer, nós vamos ter, calma, uma película adquirida, perfeito? Depois nós vamos ter a placa, o quê? Dentária. Sim ou não? Uma vez que ela começar a se comunicar e manter uma agregação ali enquanto simbiótico. Oi. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. E isso, no fenótipo, porque no fenótipo as pessoas, lá na genética de ensino médio, está muito vinculado, Sofia, com fenótipo. São características de olho nu. Cor do cabelo, não é bem assim. Por exemplo, eu vou dar um fenótipo que tu vai ficar impressionado. Tipo sanguíneo. Tipagem sanguínea. Sistema ABO ou AB0. É fenótipo. Vou não saber, Eduardo. Quer dizer, abre aspas, são todas as características físicas. Fenótipo. Ei, calma aí, que a coisa... Essa fala é uma fala generalista, entendeu? Ela é muito ampla. E quando você amplifica muito a coisa fica muito dispersa para o real conceito. Tá bom? Mas, tanto na resistência, sim, não tenha dúvida. Ele vai interferir, ele vai influenciar diretamente. Composição química e receptores, tá? Glicoproteínas, olha. Aqui eu chamo a atenção para essa lâmina, para esse slide. Isso já está disponível para vocês, tá? Glicoproteína, mucinas e aglutininas, tá certo? Proteínas ricas em prolinas são as PRPs, tá? Estaterinas, amilase, lisozimas, IgA, que é imunoglobulina A, vinculada ao sistema imunológico, lembra que eu falei já nessa aula? Lactoferrinas, glicosiltransferases, então glucanos. Pessoal, são estruturas químicas extremamente importantes, tá certo? Na formação da placa dentária, bem como do biofilme. Aqui, claro, eu estou falando de composição e receptores. Lembrando que a adesão ela não acontece se não houver exatamente o que está aqui. Não vai aderir, não vai formar as colônias subsequentes. Né? Então, por favor. Tudo bem? Vamos lá, para frente. Posso? Funções biológicas, pessoal. Ó, lubrificação da superfície do esmalte, mucina, proteína e prolina, proteção contra a desmineralização, permeabilidade seletiva, atividade antimicrobiana, lisocimas, lactoferrina, imunoglobulina A, tipo A, lactoperoxidases, tá? Tudo isso é extremamente importante. Oferece receptores aos micro-organismos, colonizam a superfície dentária, tá? A placa dental, biofilme complexo que se desenvolve na superfície dos dentes e é um precursor direto da cárie e doenças periodontais. Lembram que isso aqui é só um adendo de tudo isso que nós vamos falar, tá bom? Então, placa dentária, biofilme complexo que se desenvolve na superfície dos dentes é precursor direto da cárie e doenças periodontais. Eu estou dizendo que cárie é porque tu estava dormindo, fez de propósito. Tá certo? Sei que todos vocês, aproveitando o ensejo,
Todos vocês estão muito cansados, tá? Foi um semestre, eu digo o seguinte, muitos, punk, pronto, é sério, mas está acabando e eu acho que a zona, o clima, a curva de aprendizagem de vocês foi fantástica. Estou muito feliz, mesmo, por vocês, pela escola, né? Que eu digo escola, a faculdade é uma escola, todos os professores, toda a equipe, principalmente os alunos, que me do S1. Tá? Meus parabéns, vocês estão finalizando uma etapa aí que não é para todo mundo, é coisa para gente grande. E vocês se comportaram como tal. Meus parabéns, tá, turma? Então é o seguinte. Ó, eu disse isso no seminário, acho que foi da manhã. Acho que foi o Levi. Não. Acho que foi o Levi. Que estava apresentando isso. Ó, pega essa parte aí e você vai cair na prova. Eu até disse isso. Foi ou não foi? Que eu disse as etapas de formação do biofilme o quê? Então, eu vou querer saber. A primeira fase, que é a fase de colonização inicial, adesão das bactérias à superfície. B, fase de acumulação e estruturação. C, maturação do biofilme. D, fase de dispersão. Foi claro, pessoal? Tá, já disponibilizo para você. Certo? Já está na Moodle. Eu estou tirando aqui na Moodle. Tá? Eu fui lá, já está lá. Tá? Eu nem coloquei, já deixei em PDF direto, eu nem quis converter para PowerPoint. Estava no PowerPoint, já coloquei direto em PDF para você imprimir, enfim, para ficar melhor para vocês estudarem. Então, isso vai cair na prova. Só que eu peço mais. Eu peço o que acontece na fase de colonização, na fase de acumulação, na maturação e na fase de dispersão. Pode tomar nota. Eu não só quero saber as fases. Eu quero saber isso aqui, ó. Fase de colonização, o que acontece? Tá aqui. Beleza? Tá aqui. Não, eu estou dizendo que eu posso, pelo amor de Deus, porque vai ter aluno na prova que vai colocar. Adesão. Aí não coloca o quê? Eu peço quais e caracterize cada um. Ponto. Beleza, galera? Tudo bem? Então, aí nós vamos ter a fase de colonização, que, na verdade, até lá eu já falei para vocês tudo. Tudo. Certo? Lembrando que é importante, quando eu vou ter uma parte reversível, a parte o que? Irreversível. Tá certo? É quando eu já tenho uma adesão tão forte que mecanicamente eu não consigo o quê? Remover. Então, isso eu estou falando de quê? As etapas, porque tem etapas que são já irreversíveis, tá? Então, muito cuidado em relação a isso. Aí aqui, de novamente, eu venho aí trazendo os colonizadores iniciais, principalmente, olha lá, ó, o Mutans, tá certo? O Mitz, o Gordonini, e aí vai. Tá bom? Ah, eu tenho que saber todo mundo, não, principalmente os Streptococcus, lá anteriormente falado por mim naquela lâmina anterior. Certo? Mecanismo de adesão inicial. Quais são? Adesinas, lectinas, proteínas, receptores, oligosacarídeo, proteínas. Foi claro? Locais preferenciais de colonização, pessoal. São as espécies, localização. Quando eu disse superfície lisa, que é V? Região vestibular. Não é não? L. Ou palatina, perfeito. Margem gengival, que eu tenho ali uma superfície, uma área superficial interessante. Sim. Sim. Ah, ele é chique, cara. Não faço esse negócio dele. Não, na região cervical. Que tá
intimamente vinculada com a gengiva, com a má gengival. Tá? Trocando em miúdos, é a mesma coisa. Então, desenvolvimento de microcolônia, lá se vai, divisão celular, mais aderência interbacteriana, coadesão, lembra que uma vai aderir à outra, eles vão se comunicar. O crescimento é o quê? Rápido, foi isso que eu disse, você não entra uma noite e outra, ou não, entra uma noite e outra, você dorme de manhã, você já está com o biofilme já está ali bem, tem pessoas que escovou os dentes com 2 horas, pô, meu Deus do céu. Então, é bem sensitivo em relação a isso. Olha, quem for para a área, você tem que conhecer tudo isso. Não é chegar, botar o paciente na sua cadeira, fazer a raspagem, entrar com ultrassom. Ei, cuidado. É necessário fazer uma anamnese, que tipo de fazer uma coloração, como é que está ali a placa, tá certo? O índice de coloração de placa, dado na placa ali, né? Você faz uma vez, no próximo encontro, na próxima, faz novamente, vê, faz o cálculo, dimensiona, pergunta na anamnese o que o paciente, como é a vida do paciente, não só alimentar, quais são os fármacos que ele está tomando atualmente, e conta a história de 6 meses para cá, para tu entender basicamente como tu vai fazer esse tratamento, esse aporte, tá? Para o teu dado paciente. Atravessando da PEC, tá? E aí, novamente, o que eu disse, e aqui eu trago, são umas estruturas para vocês verem como a coisa acontece. Quer dizer, a comunicação entre uma bactéria A e uma bactéria B, tá? Novamente, é o mesmo slide que nós falamos, eu coloquei, eu gostei muito dessa lâmina, tá certo? Porque ele vai da base, tá certo? Até, olha aqui, ó, que tu falaste, oxigênio, saliva, estruturas celulares, influencia diretamente aqui na placa madura. Porque para ela chegar na fase madura, claro, ela teve que iniciar lá na base. Não foi, não, ela foi crescendo, tá certo? Foram se comunicando, foram mantendo uma relação mutual e simbiótica, tá? A depender da colônia. Excesso de glicose sem cuidado. Não tenho dúvida, é um nutriente. Tu falas aqui agora com propriedade, tua pergunta, que é um fator nutricional importantíssimo, porque ele vai correr a fermentação, a primeira fermentação vai me dar outro resquício excreta que vai servir como base nutricional para aquela demanda. Mas esses 3 Sim, tranquilo. Eu quero que você se assegure dessa informação, se prenda a ela, que é suficiente. Tá bom? Aqui só são algumas fotos bem bacanas, tá? Por imunoluminescência, tá certo? Da arquitetura bacteriana. Tá, pessoal? Então, desde já, esse primeiro momento da nossa aula, dessa manhã, são as 9 horas da manhã, a gente encerra aqui uma placa bacteriana. Só um minuto, Yara, te dou atenção já, princesa. E agora, daqui uns 15 minutinhos, a gente volta para falar sobre cárie. Cárie é importante, meus filhos. Meu irmão, então é o seguinte, amigos, então daqui 10 minutinhos, 15 minutinhos, só tempo de um cafezinho, a gente volta, tá bom? Um abraço e até daqui a pouco. Interromper a gravação para a gente fazer um segundo momento, perfeito?